Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Todos acharam? Disse o Senhor, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia terei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 20 e 1 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir.
Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Amém? Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Irmãos, nós percebemos aqui que a Páscoa, além de significar isso, a passagem do anjo por cima, né, o anjo da morte. Então, além de a gente ver essa passagem por cima, nós percebemos também que a Páscoa, ela é uma poupança. Deus poupou, não é? A nossa vida para a glória de Deus. Poupou a vida dos egípcios, dos judeus, seus filhos, diante de tanto sofrimento, tanta dor, mas o Senhor ordena na última, antes de acontecer a última praga, que foi a morte dos primogênitos, ali o Senhor estabelece a Páscoa e orienta o seu povo. E observemos aqui também que o ponto central aqui é com relação à família. Deus não foge do seu princípio, não é? Então Ele abençoa a família, orientando para que os dois irmãos, Moisés e Arão, pudessem observar com muito fundamento isso, como eles observaram desde o momento que o Senhor o chama, após ouvir a oração do povo de Deus, que é outro ponto fundamental aqui, antes de acontecer tudo isso, é que a oração desse povo, Deus os ouviu. Então Deus ouve a nossa oração, amém? Deus ouve a nossa vida. Mas o que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã é sobre os fatos que antecederam, irmãos, essa Páscoa. Não é? As coisas que aconteceram antes dessa última praga, as coisas que aconteceram para a instituição da Páscoa. E qual era o propósito de Deus? Qual era o fim que Deus queria com tudo isso? Não é? E por que Deus permitiu tudo isso? Porque 400 anos, existem muitas coisas que ficam para o nosso profundo conhecimento até a volta de Cristo. Por que Deus não fez isso tão rapidamente, não é? Permitiu todas essas coisas acontecerem? Como a gente está vendo nos dias de hoje com relação à volta de Jesus Cristo. Então muitas coisas estão acontecendo. Não é por nada que o Senhor trata disso com muita propriedade. Ele abre os olhos do povo dele. Ele diz: olha, a porta é estreita. Estreito é o caminho que conduz à vida eterna, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz à destruição. Então, observar isso com prudência. Então, nós devemos estar olhando isso com muita cautela, irmãos, para que a gente não seja apanhado de surpresa, não é? Então, os fatos que antecedem a Páscoa, para nós entendermos os fins de tudo isso, uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, irmãos, que isso vem claramente ao coração e chama a atenção de todos os cristãos e não cristãos, né, por toda a face da terra, até os dias de hoje, continuará sendo, são as 10 pragas, nessa narrativa extraordinária que os textos sagrados nos traz, ali derramada sobre o povo do Egito. As pragas foram exclusivamente para o povo do Egito. De maneira incrível isso aconteceu. Então, eu trago aqui um dos fatos históricos belíssimos de Flávio José. Flávio José foi um homem que nasceu no ano 33 depois de Cristo e morreu no ano 103 depois de Cristo. Não era um judeu fariseu da seita e da religião farisaica. E aí o homem é observador das Escrituras. E esse homem lutou muito, como todo judeu luta, como vocês viram ontem mesmo, o que aconteceu na faixa de Gaza, não é? Então Israel, irmãos, é algo que chama a nossa atenção.
Esse homem viveu, e após o ano 66 depois de Cristo, quando já estava acontecendo a invasão para a tomada de Jerusalém e a destruição do templo, e aí Flávio Josefo, esse nome ele recebe, que é um nome romano. Ele é extraditado depois de muita resistência, ele é extraditado para Roma, fica em Roma, recebe esse nome em Roma, e a partir desse momento ele começa a escrever sobre o seu povo, né? Além de escritor, ele é também historiador. E aqui ele traz fatos interessantes. Interessante que ele diz sobre o povo do Egito e sobre aqueles fatos que aconteceram lá atrás. Ele diz: como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, que aprecia ou procura os prazeres dos sentidos. Então vocês procurem ver se a humanidade está assim hoje. Os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, que aprecia ou procura os prazeres dos sentidos, sobretudo sexuais, ou que a ele se entrega, lascivo, libidinoso e sensual, e só pensam no que lhe pode proporcionar prazer e proveito. Eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que conquistavam com seu trabalho, mas conceberam mesmo certo temor pelo grande aumento de seu número. Tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado para outra família, eles começaram a maltratar os israelitas e a oprimi-los com trabalho. Então nós observamos aqui que o povo, os filhos de Jacó, quando eles estão no Egito, né, sobre a bênção extraordinária também, que é outro fato que acontece na vida de José, que José é extremamente abençoado, o homem do cárcere para a glória, não é? E aí, esses filhos são abençoados, Jacó é abençoado, o povo começa a crescer. Isso aqui acontece a partir de 215 anos antes, não os 400 anos. Porque para trás, vamos entender que foram momentos graciosos ainda, porque se trazia na memória esse passado da família de José, de quem José era, do que José fez pelo Egito. Então se trazia na memória. Os últimos 215 anos foi quando essa memória começou a ser apagada da memória dos egípcios e da dinastia que ocupava o poder naquela nação, naquela época. Então, irmãos, aí então começa esse povo a ser oprimido. Mas havia um oráculo libertador no meio do povo de Deus. Havia uma palavra profética no meio do povo de Deus, ali no Egito, quando o povo já estava sobre esses maus tratos, sobre essa escravidão, sobre essa perseguição e humilhação do povo de Deus ali. Um povo que chegou para ser bênção na vida daquela nação. E aí esse oráculo sobre esse libertador, além do mal da escravidão que tinha sobre o povo, que os egípcios começaram a oprimir os judeus com trabalhos forçados, como cavar diques para desviar a água do Nilo para a agricultura. E aí, por causa desses atos dessa maneira, os faraós também eram tidos como filhos de Deus, não é? Não eram vistos como homens naturais. E aí esses trabalhos nas construções de muralhas para cercar as cidades, levantar pirâmides, como a gente vê nos dias de hoje, não é? A história nos mostra isso, de alturas prodigiosas, e mesmo os obrigavam a aprender com dificuldade as artes e diversos ofícios do Egito naquela época. Outro mal foi a predição de que naqueles tempos haveria de nascer um menino entre os hebreus. Essa era a predição, cuja virtude seria admirada por todo mundo, o qual elevaria a glória de sua nação. E isso, irmãos, levou o rei do Egito, por causa disso, por causa dessa palavra, desse grande resgatador, desse grande libertador que estava para nascer. Aí o rei do Egito, ele publica um edito que ordenava que deveria afogar todos os filhos dos hebreus do sexo masculino.
E aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma criança, seria castigado com pena de morte, juntamente com toda a sua família. Esse foi o edito que o rei estabeleceu naquela época. Daí, as parteiras, houve uma ordem para as parteiras egípcias investigar as parteiras judaicas, hebreias, no nascimento das crianças. E aí tinha que afogar no Nilo. Para quê? Para eliminar essa raça sobre a terra. Porque a ideia de Faraó e dos egípcios era justamente essa. Que não foge dos dias de hoje. Não é? O crente, ele incomoda. Ele sempre incomodou e ele vai incomodar. Por isso que nós, como filhos de Deus, devemos buscar a cada dia essa unção do Senhor para sermos sal e luz, como o Senhor nos diz, para os dias de hoje. Um povo realmente diferente. Não é? Famílias diferentes. Homens que conduzem a sua casa de maneira diferente. Que seus filhos sejam realmente filhos de Deus. Porque esse povo sempre será perseguido. E não era diferente. Porque o que as pessoas querem, principalmente agora com essas questões, uma delas mais últimas, que é a ideologia de gênero, ela traz justamente essa pressão em cima do povo de Deus. Porque é o único que tem esse discurso. E que fala claramente sobre a maldição que essas coisas trazem para a vida do ser humano nos dias de hoje. E nós devemos ser exemplo em todos os setores da vida. Todos os setores da vida. Para que a gente não viva como vivia os egípcios, como vive o mundo de hoje, em busca dos seus sentidos, de adorar os seus sentidos, de saciar os seus sentidos, os seus desejos, suas vontades. Então, irmãos, 400 anos assim se passaram, e os egípcios procurando sempre destruir a nossa nação, disse Flávio José, e destruir os hebreus. Ao contrário dos egípcios, e ao contrário a tudo isso, esforçando-se para vencer todos esses obstáculos. O povo de Deus, agora sobre essa forte escravidão, sobre esse grande sofrimento, estavam esforçando-se para vencer todos esses obstáculos. É o que nós fazemos nos dias de hoje. As coisas são muito fáceis, não é? Os segmentos sociais hoje estão muito fáceis. Para se conquistar as coisas está muito fácil. A gente vê os três poderes do nosso país hoje arrasados, afundados. A gente não sabe em quem confiar. Então nós cristãos, principalmente os filhos de Deus, não é? E que seguem no segmento público, devamos ter cuidado para que não entremos nessa força corruptiva que existe nos dias de hoje. Porque senão nós vamos achar como isso natural. Então nós devemos nos afastar. Nós devemos viver sim do único dinheiro que Deus nos dá. Amém? Para que a gente não se aproveite das coisas, né? Como muitos irmãos da nossa igreja e de outras igrejas fazem parte e trabalham na política, que a gente não siga esse exemplo. Então, irmãos, o Senhor fala claramente que esses obstáculos, o povo hebreu, ele se esforçava para não se deixarem serem vencidos. Por isso que nós devemos também, da mesma maneira, nos dias de hoje, lutarmos com todas as nossas forças, nos esforcemos, custe o que custar, para que a nossa vida realmente seja exemplo. Para que Deus derrame do seu poder sobre nossas vidas. Então, irmãos, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, fazem de tudo para proteger o menino e o livrarem da morte, porque agora o menino nasceu. Joquebede estava grávida, não tinha maneiras de evitar filhos naquela época, não é? E aí, Arão, sabendo desse oráculo, e ele percebe claramente pela iluminação de Deus, não é, que aquele menino que estava nascendo agora
Não era um menino normal qualquer. Mas tinha uma iluminação da parte de Deus sobre aquele menino. E aí Joquebede deve ter feito muita coisa para que ninguém percebesse sua barriga. Não é? Para proteger. Porque certamente se fosse descoberto, esse menino ela seria vigiada até o fim. E na hora do parto, esse menino seria afogado no rio Nilo. É muito doloroso, né, irmãos? Viver um momento desse. E eu fico muito preocupado, porque hoje a gente percebe que é como se Deus não tivesse olhando para a terra. O que nós percebemos é mais ou menos isso. É como se Deus não tivesse olhando para a terra. As pessoas estão vivendo hoje dessa maneira. Então nós, como filhos de Deus, nós devemos abrir os nossos olhos, irmãos, de maneira muito séria. Porque Jesus está às portas. Para que ninguém fique. Porque agora a lei está muito mais séria do que antes. Aqui a salvação seria para todos os filhos de Deus, todos os hebreus. Agora não. Agora vai ser para aqueles que Deus encontrar fiel na terra. Há uma diferença. Há uma diferença. Deus vem buscar aqueles que são fiéis. Fiéis à sua palavra. Fiéis ao seu amor. Porque hoje a gente vê todos os segmentos aí, principalmente do casamento, a gente vê a fragilidade. E como as pessoas tratam hoje as escrituras sagradas. Como as pessoas tratam a igreja do Senhor. Como as pessoas tratam os oráculos de Deus. O que é sagrado. Deus me levou para Israel, não foi de graça. Porque de todas as nações, a única língua que se mantém no Oriente é o hebraico. Então as línguas antigas, todas elas desapareceram. Mas o hebraico continua firme até hoje. O povo de Deus continua firme até hoje. Porque Deus permitiu tudo isso. Para que abramos os nossos ouvidos e os nossos olhos. Não é? Algo de especial tem, irmãos. É um povo que não abre a mão da sua fé e do seu Deus. Mas quando essa palavra ela é colocada para as outras nações, a gente vê todo o sofrimento que é para seguirmos a esse Deus que está às portas. Não é? Porque a Bíblia fala também dessa situação em que o povo, a humanidade, ela vai estar a cada dia sem darem conta do que Deus está falando, como foi com Faraó, não deu ouvido ao que o Senhor Deus falou para ele. Então, irmãos, Termutes, aliás, que é a filha do rei, com a ajuda de Miriam, irmã do menino, resolve adotá-lo. E aí Miriam, a história diz claramente que, em primeiro momento, a filha de Faraó já sabia do edito do rei, do seu pai. E ela tenta agora, primeiro, tentar amamentar o menino com as mulheres egípcias, para tentar resolver uma situação. Não é? Por quê? Ela pegou aquele menino de graça? Não, ela olhou quando viu esse menino vindo do rio Nilo. Para ela, esse menino passa a ser um presente do Deus Ra. A gente pensa que as coisas são assim, né? Não, Deus tocou no coração dela, ela pegou o menino, aí que coisa linda, muito obrigado, meu Deus, foi o Deus dos hebreus. Não, foi o Deus Ra que deu para ela. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus faz como Ele quer. Deus usa uma jumenta para falar com você, se Ele quiser. Para nos salvar, sim. Ele é o Senhor do tempo e da história. Então, irmãos, vendo esse menino com tanta graça, Moisés crescia demonstrando muito mais espírito e inteligência do que a sua idade permitia. Não é? Esse menino bem parecido com Jesus, não é? A gente percebe que Moisés é justamente esse protótipo de Cristo. A arca e todas as coisas, os 10 mandamentos e tudo isso, tudo é um protótipo de que vai acontecer no futuro.
do grande libertador, da salvação e do grande libertador. Mesmo brincando, irmãos, a história diz que mesmo Moisés brincando, ele dava sinais de que seria um menino extraordinário. Um menino que a gente olha assim e diz, olha, esse menino vai ser diferente. Ao completar 3 anos, Deus fez esse menino brilhar de forma extraordinária. E foi aí que nós aprendemos, irmãos, que aqueles que só confiam em Deus, nós aprendemos que aqueles que só confiam em Deus estão salvos de muitos perigos e mesmo dos maiores, contra toda a probabilidade de salvação, como aconteceu a este menino. Então, tudo aquilo que vai de encontro à salvação, não é? Tudo aquilo que são perigos maiores para a nossa vida, ou perigos menores, se nós confiarmos nele, ele vai nos salvar de tudo isso. Agora, nós precisamos confiar só nele. Só nele. E aí, Termutes levou esse menino ao seu pai. E depois, 3 anos depois, é quando Deus faz esse menino brilhar. E aí, ela vai e apresenta. E mostra a beleza e sua inteligência. E que se manifestava nele. E aí ele diz, ela diz, foi um presente do Nilo. Que me fez de maneira admirável. Porque aquele menino veio boiando sobre as águas. E veio na minha direção. E aí, irmãos, acontecem as 10 pragas. São as coisas que surgem antes da salvação. Ou da grande libertação. É isso que nós devemos pensar. Estas terríveis pragas tinham por objetivo conduzir Faraó ao arrependimento. E revelar que Yahvé é o único verdadeiro Deus e Rei do universo para Faraó naquela época. Então, Faraó, irmão, era um título dado ao rei. E ele se auto-intitulava filho de Ra, ou seja, filho do sol. Que fazia a luz brilhar sobre todo o universo daquela época visto como um Deus. Além do Deus falso Ra, os egípcios criam em vários deuses que eram tidos como responsáveis pela vida, fertilidade, imortalidade, etc. Os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos. Os egípcios, por meio do seu contato com eles, tiveram uma oportunidade de conhecer sobre o verdadeiro Deus. É isso que a gente vem observar, que Deus permite esses 400 anos lá, esse contato dessa nação plena e absoluta daquela época, a ter contato com um único jovem que chegou como escravo, se tornou um grande abençoador da cidade toda, da nação toda, de Mênfis, que era a grande cidade de lá, do Egito. E José foi esse homem extraordinário, com sua família abençoadora, com um povo abençoador, com um povo que prosperava, irmãos. E que crescia de maneira assustadora. E vem para abençoar. Nunca esse povo ameaçou ninguém. É como a igreja do Senhor, ela não está para ameaçar, ela está para salvar vidas. É isso que a igreja do Senhor ela está, para salvar vidas. E aí o Egito teve todo o tempo ao lado desse povo. E não se arrependeram. Só depois de muito sofrimento é que alguns passam a obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eficaz, não é? Ela não volta vazia. É a mesma coisa, irmãos, dos dias de hoje. As pessoas estão próximas daquelas que podem ajudar a conhecer Jesus como o verdadeiro Senhor e Salvador de suas vidas. Às vezes essas pessoas estão ao lado delas e elas não conseguem compreender nem acreditar que Jesus é Deus. Às vezes estamos junto dessas pessoas, próximas dessas pessoas, mas é uma dificuldade, é uma incredulidade, o qual o Senhor abomina até nos dias de hoje, e vai abominar sempre a incredulidade, porque é impossível você olhar para o céu e não acreditar que Deus existe. Então essa oportunidade você não deve deixar passar. Se você está do lado de alguém que tem o poder de falar de Jesus para você, creia enquanto é dia. A começar da nossa família.
Nós não podemos perder de maneira nenhuma nossos entes queridos para o inferno. Então as orações dos israelitas, que clamavam por libertação e escravidão, haviam ascendido aos céus, e Yahvé ouviu a oração do povo de Deus pedindo: Senhor, está na hora, nos liberta. É o que o mundo está caminhando para isso. Vai chegar um momento que a humanidade toda vai dizer: Senhor, volte, volte. A gente não está aguentando mais aqui. Nós não estamos aguentando mais. Estamos no nosso limite. É onde a humanidade vai caminhar para isso. Aí, o povo de Deus vai pedir: Senhor, venha nos buscar, Senhor, por favor. Por favor. A gente não está aguentando mais. Não é? É muita tristeza, irmãos. Muitos que não puderam ter essa chance que Joquebede teve, não é? Tiveram seus filhos afogados, mortos, assassinados, maltratados. É como a igreja do Senhor, o quanto a igreja tem sofrido nos dias de hoje. Então, irmãos, Moisés e Arão eram irmãos e foram enviados por Deus para anunciar os juízos iminentes que cairiam sobre o Egito, sobre a casa de Faraó e seus oficiais, e se eles não permitissem que os hebreus saíssem daquela terra. E o objetivo das 10 pragas aqui era revelar a grandeza, o poder e a soberania de Deus, o único Deus verdadeiro, contrário às falsas deidades egípcias. Faraó deveria reconhecer e confessar que o Deus dos hebreus era o único Deus supremo e Senhor de todas as coisas, e que governava o mundo e o universo. Era só ele fazer isso e se arrepender, não é? E aqui a gente vê que a água se transforma em sangue, que é a primeira praga. São 10 pragas: a água se transforma em sangue, depois as rãs, depois os piolhos, depois as moscas, depois a morte do rebanho, depois as feridas purulentas, depois vem a chuva de granizo, depois vem os gafanhotos, vem as trevas, que foi escuridão sobre todo o Egito, e depois a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E a gente vê uma coisa interessante, que a água e o sangue, o Nilo, que era de uma personagem, de uma personificação desse Deus, o Deus Ra, Deus da fertilidade, o Deus que venerava alguns tipos de peixes. Olha, mesmo você adorar um peixe, irmãos. A gente viu aqui a fala do pastor Joaquim de Andrade, mostrando, como a gente já viu em outras pregações aqui, imagens de lá da Índia e de tantos outros lugares, as pessoas adorando o rato. E aí, Deus transforma a água em sangue. Só tem uma coisa, viu, gente? Preste atenção. É que os egípcios, quando eles bebiam da água, eles passavam mal. Eles vomitavam muito. Mas o judeu, o hebreu, ia lá e bebia da água e não acontecia nada. Ou seja, Deus é o Deus que usa a sua igreja sempre para o milagre acontecer. O milagre acontece com você. Não acontece só com uma pessoa. Mas o milagre acontece com a sua vida em casa. Quando Deus está ali usando você em qualquer setor da sua vida, o milagre a qualquer segundo pode acontecer. As rãs, não é que a deusa Requete, que é a grande multiplicação das rãs. Essas rãs, irmãs, elas estavam dentro das panelas das pessoas. Elas estavam em cima das camas. Elas estavam dentro do quarto. Elas apodreciam, elas tomavam conta de tudo. De tudo, do rio Nilo, de tudo. Imagina a rã pulando em cima de você. Não uma rã, mas pestes de rã pulando em cima de você. Sem deixar você dormir de noite. A gente pensa que foi uma rãzinha. Não é? Uma vez eu estava numa casa de uma irmã na praia. Não é? E eu não sabia, ela não me avisou. E graças a Deus, que se ela tivesse dito: pastor, tem rã lá, eu não tinha ido. E eu lá, concentrado, né? Naquela posição, lá no banheiro. Pensando, segundo Freud, é um dos prazeres da vida, né? Na hora que você está, né? E eu lá, sentindo aquele prazer fisiológico extraordinário. Meu irmão, de repente, um rã pula nas minhas costas. Não é? Esse homão agora, que tanto com rato, como com barata ou rã, minha voz afina, viu? Então,
Que medo, irmãos. Que medo, aquela coisa gelada em cima de mim. Imagina milhares dessas bichas pulando por você no meio da rua, na sua casa. Você sentado, aquele monte de rã pulando dentro de casa, dentro das panelas. Você abria as panelas, cheio de rã lá dentro. Ninguém comia nada. Eles não comiam, não se alimentavam absolutamente de nada. E Deus aí começa já mostrar com as rãs que os egípcios deveriam respeitar as criaturas e não torná-las deusas. É o que nós devemos agradecer a Deus pela galinha, pelo jacaré, pelo boi, o bicho que for. Eu ensino até meu neto, às vezes, Benjamin, vovô, formiga, formiga. Matar. Não matar não, bem. Não mata a formiga não. Aí ele não mata a formiga. Vovô, matar a formiga. Não. Quem foi que ensinou a ele matar a formiga? Que eu mesmo não ensino isso a ele. Mas ele está aprendendo a matar a formiga. Eu digo, não, bem, não faça isso não. Não mate os bichinhos não. A gente tem que aprender a respeitar. Então, irmãos, os piolhos atribuiu Deus Tote, a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Foi um golpe contra a religião egípcia. Foi um golpe isso. As moscas, mais uma vez a falsa religião egípcia é derrotada. A distinção dos verdadeiros adoradores. Há uma separação. Veja aí 8:22. 8:22. Olha o que diz o texto. 8:22 do livro de Êxodo. Naquele dia. E você já faz uma amarração aí com o livro de João. No capítulo 4, sobre os verdadeiros adoradores. Porque olha Deus fazendo a separação aqui. É a mesma separação que ele faz mais na frente. Quando ele fala com aquela mulher samaritana. Olha o que diz o texto. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Aqui ele diz, eu vou fazer separação. Ou seja, Deus busca verdadeiros adoradores. É a mesma palavra para os dias de hoje. Deus busca verdadeiros adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. É a mesma separação que Deus faz. E aí, a gente vê outra pancada nos magos que adoravam a esses deuses. As moscas, aliás, a morte dos rebanhos. Existe uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, exceto os dos egípcios. Morreram todos. Então, irmãos, é outra coisa para observar. Que os animais dos judeus não foram alcançados. As pestes vieram em cima, a morte veio em cima dos animais do rebanho dos egípcios. É isso que acontece com você nos dias de hoje. Não é? Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu dinheiro, Deus abençoa seu carro, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa o móvel, Deus abençoa o palito de fósforo que acende. Você pega um palito de fósforo e ele não apaga. Você bota de lado, ele fica o dia todo aceso. Tá, é demais, não? Mas teu sapato não fura, teu sabonete não cai dentro da água, teu pneu do carro não fura, teu carro não quebra, tua calça não rasga. Agora, se tua calça está rasgando, teu sapato está furando, tu compra sandália hoje, leva uma topada, no dia seguinte ela quebra. Tu vai dormir quando olha o teu carro está quebrado, não consegue sair. As coisas não dão certo, afundado financeiramente. É porque você não é fiel a Deus. Não tenha dúvida, você é infiel a Deus. E aí, meu irmão, a prosperidade não te alcança. As coisas que você tem vai se sumindo, vai se acabando. Não tem como, não tem como. Mas o povo de Deus aqui, Deus mostra claramente que o rebanho não morria. Aí você olha, o que está acontecendo com a minha vida? Porque as coisas estão indo embora. São decisões erradas. Viver por sentimentos. Ganha R$1.000 e quer gastar R$2.000. São coisas dessa natureza. Não conseguem ser fiéis a Deus. Não conseguem
a alinhar as coisas de Deus com a sua vida, não é? Em primeiro lugar, a minha vida, os meus sentimentos, os meus sentidos. Depois eu vou para a casa de Deus. Depois eu vou atrás do Senhor. Depois eu vou. Então, irmãos, não deixem de olhar o Antigo Testamento. Porque, principalmente as 10 pragas. Olha, se o mundo não cristão examina até os dias de hoje, por que os cristãos não vão examinar? E aí, queridos, vem as feridas purulentas. Agora a praga caiu sobre os magos. A praga agora atinge os magos, aos feiticeiros daquela época. Porque até então eles tentavam, inclusive, fazer as mesmas coisas com as suas varas, com as suas químicas. Eles tentavam fazer, mas agora não. Deus agora diz, agora chegou a vez de vocês. E agora as feridas purulentas alcançam os magos. E os magos agora começam a ter feridas, a serem atingidos. O que é que acontece? Faraó fica sozinho agora. Coração duro, né, irmão, de Faraó? Porque a gente, basta um toquezinho, tem pessoas que basta um toquezinho, no instante se arrependem dos pecados, não é? Tem pessoas que basta um toquezinho que Deus dá, ai Jesus, eu sei que foi o Senhor. Mas Faraó, qual o bicho do coração duro, né? As coisas acontecendo nos olhos dele, a praga acontecendo, o povo morrendo, se acabando todo e o bicho não se rende. E agora ele está sozinho. E vem a chuva de granizo. É a 7ª praga. Deus envergonhou os deuses considerados como tendo o controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, a Íris, que é a deusa da água, e Osíris, que é o deus do fogo. Agora Deus manda granizo, eu tenho controle também sobre a chuva. Então Deus agora destrói esses deuses. Agora Deus quer usar, sabe quem? A igreja do Senhor. Deus quer usar você para mostrar a esse povo aí fora que Jesus mudou a nossa vida e que Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. E que não há outro Deus além de Jesus Cristo. Não há outro Deus além do Espírito Santo, além do Deus Todo-Poderoso. E aqui está envergonhado os deuses principais. E esses deuses são levados agora também para a Grécia. Esses deuses são levados para Roma. Esses deuses são levados para a cidade de Éfeso. Daí a grande dificuldade que Paulo teve em pregar lá, porque esse povo acreditava nessas facilidades. Essas facilidades aqui, esses deuses, na realidade, são deuses dos sentidos. São deuses dos desejos humanos, que eles criam deuses para si. Os gafanhotos, Deus encheu a terra de gafanhoto, o ar e a terra. E agora o deus Shu, que é o deus do ar, não é? E Sebeque, Deus do inseto, agora não tem controle, eles não podiam fazer nada para impedir. E Deus começa a destronar todos esses deuses, um por um. E agora, irmão, vem as trevas. A escuridão se estendeu por 3 dias. Mas nas casas dos hebreus havia luz. Era escuridão, era um eclipse só. Como é que pode uma escuridão só e na casa dos hebreus tinha luz, irmãos? É porque Deus faz o crente brilhar na escuridão. Quando você pedir a Deus, Senhor, eu quero ser crente, eu quero brilhar, Deus vai dar a oportunidade a você. Vai ser uma corrupção, vai ser um dinheiro fácil, vai ser um adultério, vai ser querer deixar a esposa, o esposo, abandonar filhos, roubar, virar, deixar de ser homem para ser homossexual, deixar de ser mulher para ser lésbica. São essas coisas que nós devemos entender, que Deus faz os crentes, os seus filhos, brilharem na escuridão. É o mesmo Deus, Ele é imutável. E por fim, irmãos, esse filho que é destronado, né, que é o faraó, ele se achava filho do Deus Ra, do sol que gera todas as coisas para ele. Eu sou filho de Ra. Ele se dizia ser filho de Deus. Aí Deus disse, cadê o teu Deus, faraó? Cadê o teu Deus que não faz mais brilhar sobre você? Então Deus destrói todo tipo de adoração que havia entre os egípcios. Então, irmãos, a morte de todos os primogênitos é a última. Foi uma grande humilhação
para os egípcios. Faraó tinha dito: não mais ver os líderes hebreus. Eu não quero ver mais vocês aqui, tanto para Moisés como Arão. Não quero ver vocês mais na minha presença. E de repente, quando o Senhor institui a Páscoa, que manda os filhos de Deus comerem apressados, olhar para a família, juntem a família, juntem as famílias, é a ordem de Deus. Veja, se você não come muito como o pastor Evandi come, então você chama mais pessoas para comer com você. Chama mais gente. Flávio Josefo, irmão, dizia que mais ou menos 10 pessoas que comiam, era um pedacinho como se fosse esse pão aí. Que o cordeiro era pequeno, 10 pessoas comendo, era um pedacinho deste tamanho de carne do cordeiro que sobrava. Só para sentir o gosto na boca. A rendição de Faraó foi completa. Os 2 irmãos agora ficaram perplexos, irmãos. Porque no capítulo 12, versículo 31, eles ficaram perplexos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é imutável. Ele não muda. Se Ele diz que vai surpreender você, Ele vai surpreender você. Ele não só faz, Ele lhe surpreende. Agora, sabe quando é que Ele surpreende? Quando você se entrega totalmente a Ele. Você confia nele. Você entrega a tua vida a Ele. Você entrega a tua mulher a Ele. Você entrega teus filhos a Ele. Você entrega teu salário a Ele. Você entrega teus bens a Ele. Tudo a Ele. Agora a tua vida você coloca no altar do Senhor para servi-lo. Para servi-lo de todo o seu coração. E aí, 12:31, vem dizer: então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor. Não é isso que vocês querem? Sirvam ao Senhor, como tendes dito. Versículo 32, é aí que está a surpresa. Levai também convosco o que, irmãos? Vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a quem? A mim. Olha aí, não quero mais ver vocês dois aqui. E agora está dizendo: Moisés, ore sobre minha cabeça. Ore sobre minha vida, abençoe. Leve tudo que é de vocês. O que vocês prosperaram, sabe o que é isso? Justiça de Deus. Ninguém bota a mão no que é seu, irmão, porque o que Deus te dá é teu. É teu. Ah, pastor, o senhor está falando só de dinheiro? Não, também da tua vida, da tua família. Não deixa que Satanás ponha a mão na tua família. É isso, irmãos. Moisés ficou assim, ó, de queixo caído com tudo isso, porque Deus é um Deus que surpreende. Ainda pedi mais: abençoe também minha vida, Moisés. Ore pela minha vida agora, me abençoe. Coisa linda, irmãos. É o Deus que surpreende. São essas pessoas que você acha que são tão difíceis de se converter. Nada, Deus tem seus planos. Concluindo, o êxodo ele foi a libertação da escravidão do povo hebreu, do domínio egípcio. E esse evento é uma prefiguração que aponta para uma libertação muito maior realizada por Jesus Cristo, a qual nós não podemos negligenciar. A libertação agora não do Egito, mas agora a libertação do pecado. Porque o pecado é que tem acabado com a vida do povo de Deus e com a humanidade. Pode observar se não é o pecado. Da mesma sorte como Deus conduziu o seu povo no passado, com mão forte, Ele deseja conduzir a todos nós a Canaã celestial. Louvado seja Deus. Por isso devemos caminhar humildemente com Deus, hoje e todos os dias. E quando Jesus voltar, estaremos com Ele por toda a eternidade. Por isso que Ele diz, em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Fique de pé.